Boa tarde, queridos e queridas alunos e alunas. Estamos iniciando mais uma aula de História e nesta aula nós iremos falar sobre a Idade Antiga, dando continuidade nas aulas anteriores que nós tivemos, né? Onde eu já enviei alguns vídeos para vocês sobre a origem da humanidade e a pré-história. Tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o período da Idade Antiga. Sabe-se que as divisões desse período, né, histórico, ela ficou dividida entre Idade Antiga, Idade Antiga, Idade Média ou Idade Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea, certo? Essa divisão é muito criticada pelos historiadores, porém ela é destacada, né, pela história, mas criticada pelos historiadores, certo? Então, a Idade Antiga, ela se refere ao período após a invenção da escrita, né? Assim, no período pré-histórico, assim que os homens descobriram a invenção da escrita, determinaram, então, o fim, né, da pré-história e início da Idade Antiga com o surgimento ou a invenção da escrita, certo? Então, são vários acontecimentos que determinam cada período. A Idade Antiga, o que destacou nesse período? A invenção da escrita. E esse período vai até a queda do Império Romano, né? A Idade Média ou Idade Medieval é após a queda do Império Romano, tá? Com a queda do Império Romano, né? Muda então aí o período da história como Idade Média ou Idade Medieval. E o acontecimento marcante nesse período é a predominância da Igreja Católica sobre a sociedade. E o que marca, né, o fim da Idade Média para a Idade Moderna, para o início da Idade Moderna, é o surgimento do comércio, ou seja, é o período da expansão comercial marítima. Então, essa fase que muda a história medieval, Idade Média, para a Idade Moderna, tá? Que é o surgimento o ressurgimento do comércio, das ciências, do científico e cultural, tá? E o que muda também, então, a fase da Idade Moderna para a Idade Contemporânea tem um outro marco, que é, né, o início da Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Foi um marco extremamente importante para a história da humanidade, tá? Então, a Revolução Francesa ocorreu no fim do século XIX e daí, então, inicia-se um outro período da história da humanidade que é denominada de História Contemporânea. De lá para cá, né, do final do século XIX, com o acontecimento da Revolução Francesa até os dias atuais.